Olá, querida aluna aqui da Soluto Educacional, tá? Hoje eu tô aqui com uma aula para vocês com exercícios falando principalmente sobre capacitores, tá? Então aqui a gente vai relembrar um pouco da teoria que a gente tem estudado e nós vamos fazer alguns exercícios que nós temos aqui voltados sobre esse conteúdo, certo? Então desde já eu peço a atenção de vocês, que a gente vai usar um pouco de conhecimento de matemática nosso e assim também anotar qualquer dúvida que vocês possa surgir aí com vocês para que eu possa solucionar essas dúvidas, certo? Então vamos lá dar uma relembrada sobre capacitores, tá? Quando a gente fala de capacitores, a gente está falando especificamente que ele é um componente que tem várias aplicações no circuito elétrico, tá? E esse circuito elétrico ele pode ser um circuito de potência, ele pode ser um circuito eletrônico, microeletrônico, tá? Em toda a área que nós temos da nossa elétrica, nós temos a aplicação desses nossos capacitores das mais diferentes formas. Então, uma das principais atividades, ou seja, um dos principais funcionalidade deles é a filtragem, tá? É a filtragem desses sinais. Eles podem acumular uma razoável quantidade de carga quando estão ligados à tensão, ou seja, quando nós pegamos os terminais do capacitor e quando alimentamos ele a uma tensão, ou seja, colocamos tensão, seja numa bateria, seja de uma tomada desse nosso capacitor, ele começa com o tempo, isso é importante falar, com o decorrer do tempo, em um pequeno intervalo ou grande intervalo de tempo, depende muito da configuração do capacitor, tá? Ele vai começar a armazenar cargas elétricas entre as suas placas, certo? Então ele vai armazenar cargas quando eles estão ligados em uma tensão. É o que nós chamamos de carregar o capacitor. O capacitor está carregando, ou o capacitor está descarregado, ou também o capacitor está carregado, certo? Nada mais é que o carregamento de carga, o armazenamento de carga dentro desse componente. Quando esta tensão é desligada, tá? O capacitor ele tem a capacidade, ou seja, ele é capaz de continuar fornecendo esta mesma tensão durante um pequeno intervalo de tempo, ou seja, ele armazena essa carga, ele armazena essa tensão, funcionando como uma espécie de bateria de curta duração, ou seja, ele funciona como uma espécie de bateria até que ele aconteça o descarregamento desse capacitor, ou seja, até que essa tensão, assim como ele carregou em um pequeno período de tempo, ele também vai descarregar em um intervalo de tempo, certo, senhores? Então, a aplicação geral dele que nós vamos conhecer na área da eletrônica ou na área de potência, aqui nós estamos conhecendo o dispositivo, mas quando nós conhecermos a aplicação nas mais diversas circuitos que nós vamos conhecer ainda para frente dos cursos, área de potência, área de eletrônica, né? Então nós vamos conhecer a aplicação dele. Mas a principal que nós podemos dizer aqui é a filtragem do sinal. O que seria a filtragem de um sinal, senhores? A filtragem do sinal é unicamente a passagem de apenas sinais altos ou apenas de sinais baixos, tá? Sinais, a gente já viu, pode ser aquela ondinha lá da corrente alternada, né? Um exemplo de sinal, assim como pode ser um sinal de rádio, assim como pode ser um sinal de TV, né? Então eles estão contemplados, eles estão alocados nesses nossos circuitos, certo? Por isso é importante conhecermos como ele se comporta quando nós associamos esse componente aqui no circuito. Nós podemos observar
que, assim como os resistores, eu tenho dois tipos de associações de equipamentos. Ou eles vão estar em série, ou eles vão estar em paralelo, que nós vamos conhecer posteriormente, tá? Então vamos lá. Capacitores de associações de capacitores em série. Quando os capacitores são conectados em série com uma força eletromotriz, ou seja, uma tensão, é dividida pelos capacitores. A capacitância equivalente, ou seja, a capacitância total, é menor que o menor dos capacitores, analisando o circuito abaixo. Então aqui, ó, nesse circuito, bem aqui, ó, eu tenho três capacitores, ó, C1, C2 e C3. Certo, senhores? Então, ó, tá vendo que eu estou conectado uma única conexão um com o outro, né? Então eu posso dizer também, como a gente analisava no circuito de resistores, que ó, a mesma corrente vai circular nesses capacitores bem aqui, não é isso? Tá? Então a mesma corrente vai circular nesses capacitores. Só que diferentemente do resistor, ó, o capacitor, o valor do capacitância equivalente é menor que os capacitores que nós podemos encontrar, tá? Que nós temos no circuito, na verdade. Certo, senhores? Então, qual é a fórmula que nós vamos usar para aplicar nessa associação dos nossos capacitores? Aí nós temos aqui, ó. Se todos os capacitores aderirem à mesma carga elétrica, ou seja, Q1 e Q2 é igual a Q3, então nós temos uma tensão. A tensão no capacitor 1 mais a tensão no capacitor 2 mais a tensão no capacitor 3 é igual à tensão total no circuito. Consequentemente, então eu posso dizer que a tensão nada mais é que a carga dividida pelo capacitor 1, já que eu tenho a fórmula, ó, V é igual a Q sobre C, tá? Isso é uma fórmula, tá? A capacitância nada mais é que a carga dividido pela tensão, ou a tensão nada mais é que a carga dividido pela capacitância. Isso é uma fórmula, tá? Que nós conhecemos lá na aula passada, que a gente vai somar conhecimento, tá? A gente tem que somar conhecimento. Então vamos lá. Então, ó, se a tensão 1, a tensão 2 e a tensão 3 somadas é a tensão total, então eu posso dizer que a tensão total nada mais é que, ó, qual é a tensão no 1? Q1 sobre C1, tá? Tensão 2, Q2 sobre C2. Tensão 3, a carga acumulada no 3 vezes a capacitância do capacitor 3, tá? Então isso, eu só estou, na verdade, aqui nesse problema. Isso daqui, eu só estou fazendo substituição dessa equação aqui, tá? Eu estou fazendo a substituição dos valores. Então, o que é que eu posso dizer? Rapidinho, pagando aqui. Opa, vamos lá. O que é que eu posso dizer aqui, então? Eu posso dizer que esse C1, C2 e C3, tá? É o que? É a carga total, tá? Então, se eu tiver a carga total, tá? É a mesma coisa com em cima aqui para poder explicar, tá? Vamos lá de novo. Tem esse Q1, esse Q2, esse Q3. Se eu somar, não vai ser a carga total dos capacitores? Então, posso chamar esses três de carga total. E, ó, a capacitância 1, a capacitância 2 e a capacitância 3 não é a capacitância total do circuito? Verdade, né? Então, posso dizer
que eu posso abrir essa equação. QT sobre C1, QT sobre C2, QT sobre C3, tá? Eu posso abrir isso. E se eu pegar e dividir o de baixo aqui, ó, multiplicar o de baixo por QT, ou simplesmente multiplicar por 1 sobre QT, tá? É a mesma linha de raciocínio, tá? Então, ó, se eu dividir, eu posso cortar, ó, esse QT com esse QT, esse QT com esse e com esse, tá? O que me resta apenas esse 1 sobre 1 sobre 1 sobre C1, sobra na verdade isso bem daqui, ó. 1 dividido por 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Ou seja, isso daqui é o paralelo daqueles nossos resistores, mas que para os capacitores, ou seja, para capacitância, é em série. A mesma equação que eu uso nos capacitores em paralelo, perdão, nos resistores em paralelo, eu utilizarei nos capacitores em série. É o inverso do capacitor, professor. Isso mesmo. Ele é o inverso do capacitor. Lembra que eu falei para vocês na aula de resistores que eu poderia associar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim sucessivamente, tá? Poderia fazer quantas associações eu quero. No entanto, quantos mais resistores eu colocar, ou capacitores eu colocar, eu vou ter um erro maior. A minha margem de erro vai ser maior. Então, o que é que nós fazemos? Nós associamos de 2 em 2, dada pelo produto dividido pela soma, tá? Então, eu pego dois capacitores, C1, C2, tá? Estão no circuito aqui. E vou pegar os valores e substituir nessa equação, tá? Aí vem a pergunta que está aí na cabeça de vocês voltando o vídeo para poder entender. E eu respondo agora. Professor, eu vou precisar resolver isso daqui? Não, você não vai precisar responder isso, né? O que você vai precisar gravar no seu caderno e na sua cabeça é essa equação aqui. Isso sim, você precisa gravar. Então, eu só mostrei essa equação aqui de cima para você confirmar para vocês como é que eu chego no resultado, tá? Então, eu aceito, né? Vocês aceitam também que a capacitância total é o produto pela soma, ou seja, C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Capacitores em série. Isso mesmo, senhores. Vamos lá. Associação em paralelo. Esse aqui é moleza para nós. Vamos lá. Quando dois capacitores são conectados em paralelo, a carga total adquirida pela combinação é dividida pelos capacitores da associação. E a capacitância total é a soma das capacitâncias individuais. Olha aí, já é a soma para nós, viu? É a soma. Mas por que a soma? Confirma comigo que a tensão total é em paralelo. Essa tensão é igual a essa, que é igual a essa. As tensões nos capacitores. Não é isso? Circuito paralelo, sempre como eu comentava com vocês. Circuito paralelo, a tensão é igual. Circuito em série, a corrente é igual. Lembra? Lembro sim, né? Então nós temos aí, fazendo a equação, então eu tenho a tensão da fonte é igual a tensão do capacitor 1, a tensão do capacitor 2 e a tensão do capacitor 3. Já eu também posso dizer que a capacitância total é a soma, ó, Q1 mais Q2 mais Q3, certo? A carga, na verdade, é Q1 mais Q2 mais Q3. Eu somo as cargas deles aqui.
Portanto, eu posso substituir, né? Quem é a carga? C1 vezes a tensão, ó. C1 vezes a tensão 1, C1 vezes a tensão 2, C3 vezes a tensão 3. Opa, mas as tensões não são iguais? Então vai ser eu substituir, ó. O que é E1 eu vou botar ET, o que é E2 eu vou botar ET, o que é 3 eu vou botar ET. Ou seja, novamente, gosto desse ou seja, né? Então vamos lá. Eu vou dizer que as tensões nos capacitores é igual à tensão da fonte. Se eu dividir todo mundo por ET, que é a tensão total, eu vou chegar, ó, que a capacitância total nada mais é que a soma dos capacitores. Então aqui, ó, como eu estou somando, eu não tenho problema de somar 4, 5, 10, 20, quantos tiverem em série. O problema é quando tiver, perdão, em paralelo. Quando estiverem em série, os capacitores exclusivamente, eles vão ficar o produto pela soma. Eu tenho que fazer de 2 em 2. Aqui não, eu posso continuar normalmente, certo? Então, partindo desse nosso conhecimento, nós vamos tratar os nossos exercícios de aplicações, quais vão cair na nossa avaliação virtual. Ó, vocês vão assistir a aula, vocês vão responder a tarefa e, consequentemente, vocês vão responder corretamente a avaliação. Então, já fica a dica aqui para vocês. As questões das tarefas vão estar na avaliação virtual, no portal, certo? Prova quando? Quinta-feira, beleza? Certinho? Obrigado. Vamos lá responder, galera. Vamos lá. Determine a capacitância equivalente da combinação. Então, suponha que eu tenho C1 igual a 10 microfarad, C2 igual a 5 microfarad, C3 igual a 4 microfarad. Pessoal, como eles vão estar? Vou desenhar aqui para vocês. Ó, sempre vou ter os pontos A e eu sempre vou ter os pontos B, tá? Como vão estar os capacitores? Vão estar aqui, ó. 1, 2, 3, ó. C1, C2 e C3. Certo? Pode ser que esteja assim. Deixa eu parar aqui. Deixa eu fazer aqui. Eu vou voltar aqui. Na verdade, a figura que eu não coloquei aqui no slide, mas ela é da seguinte forma. Na verdade, é esse circuito aqui, não era antigo não. Esquece, é esse circuito aqui, tá? Aqui eu vou ter 10 microfarad, aqui eu vou ter 5 microfarad e aqui eu vou ter 4 microfarad, tá? Esse circuito que eu tenho aqui nesses dois pontos, A e B. Tá? Então, o que eu quero saber qual é o valor da capacitância equivalente. Olha, eu tenho um circuito misto, não é isso? Vocês confirmam, só mudar a cor aqui, vocês confirmam comigo que esses dois aqui estão em paralelo? Não é isso? Tá? Então, o que é que nós vamos fazer? O produto pela soma. Não, né? Não é resistores, tá? Nós temos que fazer a soma. Então, quanto é que dá 10 mais 15? Eu vou fazer aqui separado. C1 mais C2. Quanto é? 10 mais 5 é igual a 15. Desculpa, é 5.
15, tá lembrado? Beleza. Borracha. Quando eu faço isso, senhores, eu tenho que já redesenhar o meu circuito. Lembra que a gente redesenhava passo a passo o circuito? Então vamos lá. Me restou um único capacitor de 15, tá? Portanto, esses dois capacitores aqui, ó, eles vão estar em série. E capacitores em série, eu utilizo a minha, o quê? Produto pela soma, tá? Aqui na solução, a gente já colocou direto. Eu só estou explicando aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Paguei aqui tudo. O produto pela soma. Qual era o capacitor que eu tinha? Eu tinha um de 15 e um de 4. Então, vai ficar, ó, C aqui, ou seja, capacitor equivalente, é igual a 15 mais 4. Não, né? Obrigado para quem você tentou aí. Vezes 4 dividido por 15 mais 4. 15 vezes 4, 60. 15 mais 4, 19. Ó. Tá vendo que deu bem aqui, ó? 60 dividido por 19. Então, se eu fizer essa conta aí na calculadora, eu vou ter 3,15, tá? 3,15. Paguei aqui. Professor, mas por que tá direto aqui no exercício? Porque às vezes eu consigo simplificar, ó. Tem C1 e C2 que estavam em paralelo. Eu já fiz a soma aqui, ó. É o mesmo 15. Se eu achar mais fácil fazer separado, passo a passo, também é válido, tá? Também me dá a mesma solução. Se eu quiser, já tiver com uma análise mais avançada e quiser fazer também direto, eu posso, tá? No entanto, eu não posso unicamente me perder naquilo que eu estou fazendo, certo? Porque senão aí atrapalha muito a gente, ok? Dúvidas? Anotem para mim, para que eu possa responder a vocês essas questões. Vamos lá, mais um exercício, tá? Eu tenho o capacitor C1, C2, C3. E eu quero calcular a capacitância total. Calcular a capacitância total. E depois eu quero saber qual é a carga em cada capacitor. Legal, né? Então, qual é a carga? Aqui eu já coloquei para vocês a equação, né? De carga, é a carga dividido pela capacitância vezes a tensão. A capacitância de cada um nós já temos aqui, né? É só correr por abraço. Então, primeiramente, o que nós temos que fazer é analisar o circuito, tá? Olha onde está a fonte de tensão, correto? A partir dela é que nós vamos analisar. Por isso que eu botei isso aqui, eu tirei ela do circuito e deixei os dois pontos, onde eu vou encaixar os cabos dessa fonte, certo? E agora eu quero saber quais são os valores dos capacitores 12, 6 e 30. 12, 6, 30. São esses valores de capacitância dos capacitores que nós temos. Agora nós vamos encontrar a capacitância total do nosso circuito, certo? Capacitância total do nosso circuito será a seguinte maneira. Vou pegar a borracha, não, só lápis mesmo, noutra cor. Vou pegar o pretinho aqui, o preto já tá, vou pegar o laranja, tá? Então vamos lá. Primeiro que nós temos que fazer, esses dois capacitores aqui, eles estão em série ou estão em paralelo? Isso mesmo, estão em paralelo,
corrente vai se dividir, tá? Mesma tensão, corrente diferente. Então, o que é que nós vamos fazer com os capacitores em paralelo? Nós somamos, isso mesmo, tá? Então, quanto é que vai dar? A capacitância, eu vou chamar só de C aqui, para não confundir. A capacitância desses dois, tá? C2 e C3, C2 e C3 é igual a C2 mais C3. Quais os valores que eu tenho? 30 mais 6. Isso me dá um valor de 36. Então, ó, o que acontece? Desses dois capacitores que nós tínhamos bem aqui, vai me restar um único capacitor, no valor de 36, certo? Eu vou continuar, ó, C1 valendo 12. Vou continuar o C1 valendo 12. E desses dois aqui, ó, vai me restar um único capacitor, correto? Um único capacitor. Eu apliquei desses em paralelo, ó, a soma. Por que a soma? Porque eles estão em paralelo, os capacitores. Quando eles estão em série, eu vou colocar o produto pela soma. Certo, senhores? Então, façamos lá. Ó, aqui eu tinha 36, não era isso? Me lembrem. E aqui eu tinha 12, tá? Agora, esses nossos capacitores, ó, os dois ficaram só um, correto? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a associação desses dois caras, para me restar um único capacitor, tá? Um único capacitor. Então, vamos lá. Eu vou somar. O que vocês acham? Vou somar ou eu vou fazer o produto pela soma? Né? Equação em paralelo, tá? Equação em série. Então, como eles estão em série, eu vou fazer a utilização dessa equação. Essa equação é a correta para trabalharmos, certo? A gente esquece essa aqui de cima por enquanto. Então, vamos lá. Vamos resolver, tá? Capacitância é igual a 12 vezes 36 dividido por 12 mais 36, certo? Então, a capacitância total é igual a quanto? Eu vou parar aqui, tá? Que eu vou também calcular, porque eu não sou máquina, né? Não dá para fazer aqui de cabeça. Vou calcular na minha calculadora, vocês calculam aí e a gente volta com o resultado, certo? Rapidinho. Conseguiram, pessoal? Fiz aqui, deu 9 microfarad, tá? Então, esse 9 microfarad é o valor da capacitância. Pessoal, eu falei que eu ia dar uma parada, mas eu parei mesmo. O vídeo continuou, foi porque eu só dei um pause na gravação, tá? Vai fazendo aí a conta de vocês ainda, creio eu, né? Continua fazendo, que vai chegar a 9 microfarad, certo? Então, essa é a capacitância total do circuito, 9 microfarad. E qual é o valor da carga em cada capacitor? Primeiro, vamos pegar aqui vamos fazer aqui no nosso capacitor total, nosso capacitor de 9, né? Nosso capacitor de 9. Só mais uma coisa, pessoal. Não tinha 12, não tinha 36. Antes aqui não tinha 12, não tinha 36. Esse valor desse C aqui tem que ser menor que esses dois, tá?
Se ficou maior, tá errado, tá? Só voltar só para dar essa dica aí para vocês. Então vamos lá. Então eu achei 9 microfarad, tá? 9 microfarad. Eu quero saber qual é a carga nesse capacitor, primeiro, de 9. O exercício fica para vocês fazerem de 3, fazer do 9, né? É o mais fácil. Então vamos lá. Então, o valor da carga no capacitor, ele vai ser isso daqui, ó. A capacitância vezes a tensão. Então vamos lá. É 9. Olhinho feio. 9 vezes a tensão que é aplicada nele, que é 60 volts. Então aí nós temos 54, então vou ter 540 coulomb, tá? De carga. Essa é a carga armazenada pelos conjuntos dos capacitores que nós temos aqui nesse nosso circuito. Certo, senhores? E aí a gente já resolveu uma atividade sobre esses capacitores. Vamos passar para a próxima aqui. Então nós temos aí, calcule entre os pontos A e B, ou seja, calcule a capacitância total nos pontos A e B. Ó. Tem aqui, eu quero saber qual é a capacitância equivalente ou a capacitância total. Primeiro, senhores, nós vamos pegar esses dois capacitores bem aqui, ó, C2 e C3. Estão em série ou paralelo? Série, não é isso? Então, se eles estão em série, eu vou usar o produto pela soma. Quanto vale C2? 5. Quanto vale C3? 15. Então, eu vou fazer, ó, 5 vezes 15 dividido por 5 mais 15. 5 vezes 15 eu tenho 75. 5 mais 15 eu tenho 20. Se eu, na minha calculadora, fazer a continha, eu vou chegar ao resultado de 3,75 microfarad. A pessoa sempre vai ter esse micro aqui, esse micro. Não, pode ter milli, pode ter pico, né? Nano, depende muito. Que aqui todo mundo está em micro, mas a maioria dos capacitores físicos que a gente encontra é pelo microfarad, tá? O próximo que nós vamos tratar, mudar a cor aqui, vai ser, ó, esses dois. Eles estão em quê? Em paralelo. Tendo eles em paralelo, C4 e C5, eu vou fazer o que? A soma. C4 mais C5. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, ó? C4 mais C5. Quanto é o valor de C4? 8. Quanto é o valor de C5? 1. 8 mais 1 me dá 9 microfarad. Lembrem que tanto esses dois capacitores que nós já calculamos a capacitância equivalente, e esses que também, eles não vão mudar, eles vão mudar os valores. Esses dois, C2 e C3, vai valer 3,75. E o C4 e o C5 vai valer 9. É o que a gente vai aparecer aqui nesse próximo slide. Essa é a nossa próxima apresentação. Então eu tenho, ó, daqueles dois me restaram esses dois valores de capacitores. Então é importante a gente refazer o circuito, tá? A gente redesenhar o circuito para que o capacitor ele seja colocado o capacitor correto que eu calculei, correto? Então vamos lá. Eu vou pegar agora esses 4 capacitores. Eles estão em série ou eles estão em paralelo? O que vocês acham aí, senhores? Estão em paralelo, isso mesmo. Então eu vou ter, ó, C1 mais esse C que eu encontrei e outro C, vou botar CA, CB.
a capacitância equivalente A, mais a capacitância equivalente B, mais o C6, que eu não mexi com ele no slide anterior e ficou, ele continua. Então nós vamos substituir. Quanto vale C1? 10. Ó, 10. Quanto vale o CA? 3,75. Quanto vale o CB? 9. Quanto vale o C6? 16. Fazendo a soma, 16 mais 9 eu tenho 25. 25 mais 10 eu vou ter 35. 35 mais 3,75 eu vou ter 38. Vou apagar aqui que foi muito. Então, o resultado que me fornece é o valor de 38,75 microfarad. Esse é o valor de capacitância total do circuito, certo? Então, vocês podem observar que não é difícil, né? É ilusão nossa, ou seja, é medo, talvez, de matemática, mas não é difícil. A gente precisa pegar o passo a passo e entender como é que o circuito está sendo configurado, se é sério ou paralelo, e resolver as nossas atividades. Então, eu tenho uma observação, tá, que eu achei relevante trazer aqui para vocês. Observe que os procedimentos matemáticos para a solução de associação de capacitores são opostos ao procedimentos adotados quando nós fazíamos resolução da associação dos resistores. Resumindo, o procedimento para associação em série dos capacitores se assemelha ao procedimento para a associação paralela dos resistores. E o procedimento para a resolução da associação paralela é semelhante ao procedimento da associação em série, ou seja, é o inverso, né? Nós temos que, já sabíamos resolver e treinamos muita associação de resistores. Vocês viram em sala de aula isso. A gente passamos uns 3 sábados fazendo só resistores, associação de resistores, exercício de casa, associação de resistores, né? E vocês agora só vão aplicar o inverso nos capacitores, com as mesmas equações, só que inversamente, certo? Então vamos lá. No circuito abaixo, todos os capacitores são de 20 microfarad. Calcule a capacitância total entre os pontos A e B. Esse aqui a gente tem que fazer um quê, pessoal? Uma solução simples, né? Não é difícil. Vamos lá. Esses 3 capacitores aqui, eles estão em paralelo, né? E esses 2 aqui, eles estão em série. Bora resolver por eles primeiro, né? A gente diminuir, ou seja, enxugar esse nosso circuito. Então vamos lá. Fazendo os nossos, fazendo a associação desses 3 aqui, ó, tenho 20, todos são 20, né? Que é 20, pessoal, tá? Confunda comigo. 20 mais 20 mais 20, aqui eu vou ter 60. Por que 20, professor? Porque ele me disse, né, que todos os resistores são iguais. Então, desses 3 aqui eu tenho 60. Agora, esse eu preciso fazer o produto pela soma. 20 vezes 20 dividido por 20 mais 20, tá? Vou ter 400 dividido por 40. 400 dividido... Deixa eu fazer direito aqui com vocês. É mesmo, tá muito rápido. Vamos lá. 20 vezes 20 dividido por 20
mais 20. 20 vezes 20, 400. 20 mais 20, 40. 400 dividido por 40, eu tenho 10. Então, bem aqui eu tenho 10. Que eu posso, talvez, já fazer paralelo com 20. 10 mais 20 me dá 30. Então, isso tudo aqui já me dá 30. Certo? Vamos ver o que está no outro slide. Só fez primeiro, ó. Aqui primeiro ele fez 60, né? A gente encontrou o 10 lá. E fazendo a soma dos dois eu tenho 30. Tá certinho a nossa conta, tá? Tá certinho a nossa conta. Agora o que é que eu posso fazer? Eu vou dizer que eles vão estar... O que, pessoal? Em série ou paralelo? Vão estar em série, né? Em série o que é que eu faço? Produto pela soma. Eu posso pegar os 3 e fazer o inverso já. Ou também eu posso colocar os 3 e fazer a minha produto pela soma. Primeiro 2, depois mais 2. Também é válido, tá, pessoal? Não tem problema não. Aqui a gente preferiu colocar 1 sobre a capacitância. Então pode ser 1 sobre 20 mais 1 sobre 60 mais 1 sobre 30, tá? Encontrei o valor do MMC, fiz os valores aqui, do resultado de MMC, achei os valores e encontrei 10 microfarad, tá? Pessoal, tá muito complicado isso, então vamos fazer o passo a passo. Vou pegar um slide que esteja mais clarinho. 20, 60 e 30. Vamos fazer o nosso passo a passo. Vamos pegar 2, depois pegar mais 2, para que a gente possa resolver. Deixa eu pegar um slide aqui que esteja... Vou pegar aqui. Capacitores em série. (20, 30, 60). Correto? Vou pegar primeiramente esses dois aqui, tá? Não importa a ordem, tá? Isso não importa. 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30. Isso me dá 20 vezes 30, eu tenho 600 dividido por 20 mais 30, 50. Ó, tá. Cancela, cancela. 60 dividido por 5, eu tenho... Calculadora, calcula aí, rapidinho. Voltando aqui, eu vou encontrar 12, tá? Encontrei 12. Todo mundo, eu creio que encontrou 12 aí na calculadora, tá? Eu fiz primeiro, pessoal. O primeiro que eu fiz aqui foi desses dois aqui, tá? Depois eu fiz o outro. Aí eu vou ficar com o 12 paralelo, perdão, em série com o de 60, tá? Paralelo com o de 60. Aí a gente vai fazer a mesma equação, aí vai ficar
60 vezes 12 dividido por 60 mais 12. Façam aí na calculadora, que vocês vão observar. Eu vou chegar a esse resultado, vou chegar a esse resultado de 10 microfarads. Podem fazer aí com calma, que vocês vão chegar no resultado de 10 microfarads. Utilizando novamente produto pela soma, tá? Quando eu terminar de fazer esses três, eu vou encontrar esse circuito, ó, 20 em paralelo com 10. E os dois em paralelo eu vou somar. Então, 20 mais 30, aí eu encontro 20 mais 10, eu encontro 30 microfarad, que é o meu resultado dessa minha associação desse circuito, desses nossos resistores. Certo, senhores? Alguma dúvida ainda aí? Podem anotar, mandar para mim, que nós iremos solucionar. Então, vamos fazer agora a atividade sobre a carga de um capacitor. Nós já fizemos lá no começo. Nós vamos aplicar aqui agora o nosso conhecimento. A quantidade de carga armazenada na placa de um capacitor é diretamente proporcional à diferença de potencial entre as placas. Ou seja, a tensão que eu coloco na placa, ela influencia diretamente o capacitor, a carga do capacitor. O quociente entre a carga e a diferença de potencial, tensão, então, é uma constante que para um determinado capacitor que recebe o nome de capacitância. O que quer dizer isso? Que a capacitância nada mais é carga armazenada quando se aplica uma tensão elétrica. Certo, senhores? Então, quando o capacitor possui um isolante elétrico entre suas placas, a capacitância ela vai aumentar. Esse isolante ele vai dificultar a passagem das cargas de uma placa para outra, o que descarregaria o capacitor, ou seja, quando ele entra em curto, ele vai automaticamente descarregar. Dessa forma, para a mesma diferença de potencial, o capacitor pode armazenar uma quantidade maior de carga. Então, a fórmula para determinar a quantidade de carga é essa aqui, ó. A carga do capacitor nada mais é que a capacitância, ou seja, aquele microfarad e picofarad que ele tem, o farad que ele tem, vezes a tensão, a tensão que está sendo aplicado nesse capacitor. Então aqui nós temos as unidades, ó. Carga adquirida vai ser em Coulomb, a capacitância em Farad e o F, né, que nós utilizamos, e a tensão que nós conhecemos já, ela é dada em volts, certo? Então, bora para o exercício. Um eletrômetro é um instrumento utilizado para medir carga estática. Uma carga conhecida é colocada sobre as placas do capacitor, do medidor, e a diferença... Uma carga conhecida é colocada sobre as placas do capacitor no medidor, e a diferença de potencial é medida. A carga mínima que pode ser medida por um eletrômetro é uma capacitância de 50 picofarad, e a sensibilidade de voltagem é de 0,15 volts. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a capacitância que ele nos deu, o C, isso é o C, e isso aqui é o V. Então, eu vou dizer que a carga no capacitor nada mais é que a capacitância dividido pela tensão que ele é aplicado. Então, vou botar, ó, 50, tá?
esse 10 a menos 12 é o P que eu tenho aqui, ó, vezes a tensão. Então, isso tudo aqui, na verdade, é o C. E a tensão é o 0,15. Fazendo essa conta, eu vou encontrar 7,5 vezes 10 a menos 12. Consequentemente, se eu converter em notação científica, eu tenho 7,5 picocoulomb. É a resposta da nossa tarefa. Bom, na figura tem uma capacitância de 25 picofaraday e está inicialmente sem carga. A bateria ela fornece uma tensão de potencial de 120 volts. Após a chave S ser fechada, logo após um tempo, quanta carga terá passado na bateria? Vamos ver, né? A carga, que para nós, a carga não é a capacitância vezes a tensão, então vou ter, ó, 25, isso aqui não é pi, isso aqui é micro, tá? Esse P aí é micro, é o mesmo que está nas nossas tarefas. 25 vezes 10 a menos 6, vezes a tensão que é 120. 25 vezes 120, eu vou ter 3.000. Ando a casa, 3 casas, notação científica, 3 vezes 10 a menos 3, tá? Ia dar isso daqui, vocês vão fazer na calculadora de vocês. 25 vezes 120 vai me dar... Vou andar 3 casas, ó. 1, 2, 3. Aí vai ficar 3 vezes 10 menos 3, porque eu andei 3, positivo, né? Aí ia ficar mais ou menos, menos 6 mais 3. Consequentemente, eu tenho 3 vezes 10 a menos 3. Substituindo, isso aqui é micro. Eu dei uma tabela disso para vocês. É 3 microcoulomb, certo? Esse é o resultado. Ficou um pouco riscado aqui no slide, mas é esse resultado. No slide de vocês não vai estar riscado. Próxima equação, tá? Próximo exercício. Quantos capacitores de 1 microfarad devem ser ligados em paralelo para acumularem uma carga de 1 coulomb com um potencial de 110 volts através dos capacitores? Então, o que é que nós temos que observar aqui nessa questão, senhores? Para poder armazenar 1 coulomb a 100 volts, a capacitância equivalente, ou seja, a soma dos capacitores, já que eles vão estar em paralelo, ele tem que ser o seguinte: uma capacitância equivalente nada mais é que 1 dividido por 100. Então, eles vão ter aproximadamente 9.091 microfarad, tá? A capacitância equivalente, tá? Se os capacitores têm que ser de 1 microfarad, o número dos capacitores nada mais é que 9.000, ou seja, a capacitância equivalente dividido pelo valor da capacitância de cada capacitor. Então, eu vou encontrar um valor de 9.091 capacitores. Certinho? Só não entendi. Vamos pegar o seguinte, ó. Ele não te deu a capacitância total. Eles devem ser ligados em paralelo que acumulem uma carga de 1 coulomb. Então, é a capacitância total. A carga total de todos os capacitores de 1 microfarad, certo? Então, ó, se eu utilizar esses dados aqui, eu vou encontrar que a capacitância equivalente é 9.091. Só que 9.091 é o total, tá? Em paralelo, eu não vou somar, ó, C1 mais C2 mais C3, todo mundo. Eu vou ter que somar? Sim, vai ter que somar. Então, eu quero saber
Quantos capacitores eu vou somar? Quantos capacitores de 1 microfarad eu vou ter que somar para me ter esse total? Então eu vou fazer a capacitância equivalente dividido pelo valor da capacitância de 2 capacitores que são iguais, que é de 1 microfarad. Fazendo isso, eu encontro 9.091 capacitores em série para poder acumular uma carga de 1 coulomb, certo? E posteriormente nós temos trabalhando sobre a nossa tensão de trabalho, tá? Vamos lá. Como vimos anteriormente, ao se aplicar uma diferença de potencial entre as armaduras ou placas do capacitor, este vai adquirir uma carga proporcional à sua capacitância. No entanto, existe uma limitação de tensão a ser aplicada entre as placas. Limitação estas impostas principalmente pelo dielétrico utilizado. Se eu aplicar uma tensão acima, esse capacitor vai queimar, certo? O dielétrico faz a função de isolante entre as placas. A carga adquirida por um capacitor, bem como a sua limitação de tensão de trabalho, ou seja, a máxima tensão a ser aplicada nas armaduras das placas, varia de forma com que ele está ligado no circuito. Então vamos lá ver como é que trata isso daqui. Dado o circuito abaixo, sabendo que uma carga adquirida C5 é de 12 microcoulomb, determine o valor da tensão de entrada. Vamos lá. Em uma associação em série, os capacitores, 2 capacitores total, tá? Vai ser 12 microcoulomb, tá? Que vai ser igual a C5. Portanto, todos os capacitores eles vão ter que atender essa carga com 12 microcoulomb. De tal maneira que eu vou fazer o seguinte, ó. O C1 aqui para nós não era 12, volta 200 kp Faraday, quilo pico Faraday, tá? Então, na verdade, eu vou mandar uma casa para cá. Eu tenho que todo mundo botar em micro, na verdade, tá? O que não está em micro, tem que colocar em micro. Vou dar 3 casos. Vou dar 3 casos. 1, 2, 3, vírgula. Então, vou dar 0,2. O 8 já está em micro, não preciso mexer. Em milha, anda 3 casas para cá. 1, 2, 3. Vai me dar 20. Nano, 1, 2, 3 vai me dar micro, tá? E isso aqui já me dá 12 micro. Então tem que estar toda unidade de micro. Então vou ter 0,2 microfarad, 8 microfarad, 20 microfarad, mídia, micro, e assim sucessivamente, tá? De tal maneira que eu vou fazer o 12 dividido pela capacitância de cada um, tá? Ou seja, eu quero saber aonde é aplicado essas tensões. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó, a carga total, que é 12, dividido pela capacitância 1, capacitância 2, depois capacitância 3, depois até a capacitância 15. Então, aí eu vou começar a fazer, ó, 12 microcoulomb dividido por 2 microfarad. Tensão, né? Carga sobre a capacitância, 60 volts, 1,5, 0,6, 41. Então, o que acontece? É a tensão, essa tensão bem aqui, são as tensões que esses capacitores vão ter no circuito, tá? Eles vão ter no circuito. Consequentemente, se são as tensões que eles vão ter no circuito e eles estão em série aqui, ó, eles estão em série, esse circuito ele está em série, o que é que eu vou fazer?
as tensões elas vão ser somadas. É por isso que eu cheguei aqui e comecei a somar, ó. 60 mais 1,5 mais 0,6, 41. Isso me dá uma tensão de entrada de 103,1 volts, tá? Observe que o capacitor de menor capacitância, C2, é o capacitor que vai suportar a maior tensão, porque é inversamente, tá? Isso é inverso, tá? Então, é esse exercício que nós temos sobre tensão. E esse cara aqui vai ficar para vocês responderem lá na nossa atividade. Melhor, vamos responder junto, vamos lá. No circuito a seguir, calcule a carga adquirida pelo capacitor C3. Onde é que está o capacitor C3? Opa, tá aqui. Então, nesse circuito nós temos o seguinte, ó, que todo mundo que está em série ou em paralelo, eles possuem a mesma tensão. Ó, 20, 60. Esses dois aqui, ó, a associação desses dois vão dar 60. Desses dois aqui, a associação deles vai dar uma tensão de 60. E esse aqui também vai dar uma tensão de 60. Certo? Então vamos lá. Como eu quero C3, eu vou só pegar a ramificação do C3, esses dois circuitos em série. Então vamos fazer a associação em série. Produto pela soma, ó, C3 vezes C2, C2 mais C3. 15, 5. 15 vezes 5, 75. 15 mais 5, 20. Resultando no valor de 3,75 microfarad. Carga adquirida por esse ramo C2 equivale a essa capacitância, certo? Logo, eu posso dizer que a carga no capacitor nada mais é que a tensão de 60 vezes a capacitância, que é 3,75. Então, eu achei uma carga de 225 microcoulomb, tá? Como o C2 está em série com C3, então a carga ela vai ser igual. Portanto, eu vou ter 225 microcoulomb apenas no C3. Certinho, senhores? Refaçam essa atividade, esses exercícios no caderno, passo a passo, tá? Como eu estou explicando aqui para vocês. Peguem, redesenhem o circuito, façam passo a passo e vão vendo aonde vocês estão tendo a dificuldade e me encaminhem, tá? Então, na próxima aula a gente já entra com CA, circuito RC, RCL, tá? Também, para que a gente possa conhecer. Saber interpretar e saber resolver essas atividades. Para isso, eu deixei uma aula de um amigo meu sobre números complexos que nós vamos precisar, tá? Então esse é um vídeo complementar de um colega meu, né, que tem uma aula bem explicativa e em cima desse conteúdo com exercícios. Então são 2 horas de aula, mas foquem nessa aula que a gente vai precisar muito desse conteúdo. Certo, senhores? Então, aguardo vocês na próxima aula. Fiquem bem, cuidem-se e a gente se encontra na próxima aula. Abraço a todos, até mais.